No último dia 6 de agosto, os japoneses relembraram os horrores dos primeiros ataques nucleares da história da humanidade. Nessa ocasião, as cidades de Hiroshima e Nagasaki foram completamente devastadas pelos 2 bombardeios realizados pelos Estados Unidos. Foram milhares de mortos, fazendo deste um dos ataques mais covardes já registrados. E se eu te dissesse que um homem conseguiu sobreviver aos 2 ataques, você acreditaria? Pois fique sabendo que essa história é real e eu, Ivan Lima, conto ela para vocês. Mas antes de começar, que tal você se inscrever no nosso canal e ativar os sininhos das notificações? Assim você fica por dentro e pode assistir mais conteúdos legais como esse. Em 1945, a guerra entre o Império do Japão e os aliados já durava alguns anos. Só para vocês terem uma ideia, das mais de 1 milhão de mortes de soldados norte-americanos na Segunda Guerra Mundial, incluindo a dos militares mortos e feridos em combate, quase 1 milhão ocorreu no período de 12 meses entre junho de 1944 e junho de 1945. Em dezembro de 1944, o número de vítimas norte-americanas em combate bateu um recorde histórico de 88 mil mortes por mês. Estava claro que era resultado da Batalha das Ardenas. No Pacífico, os aliados voltaram para as Filipinas, recapturaram a Birmânia e invadiram Bornéu. Bala e sangue descendo para todo lado. Em abril de 1945, as forças norte-americanas desembarcaram em Okinawa, onde violentos combates continuaram até junho. Ao longo do caminho, a relação de baixas japonesas e norte-americanas caiu, mas muita gente ainda estava morrendo. Conforme o avanço aliado mudava para o Japão, as condições de vida tornaram-se cada vez piores para o povo japonês. A frota mercante do Japão diminuiu bastante até agosto de 1945. A falta de matérias-primas acabou com a economia de guerra japonesa. A economia civil, que tinha lentamente se destruído durante toda a guerra, chegou a níveis desastrosos em meados de 1945. A perda de transportes também afetou a frota de pesca. A safra de arroz de 1945 foi a pior desde 1909 e a fome e a desnutrição generalizaram-se pelo país. Em fevereiro de 1945, todos aconselharam o imperador a assumir que estava derrotado. No dia 30 de abril de 1945, após derrotas seguidas e o fracasso, Hitler tira a própria vida. Os alemães se rendem às tropas aliadas no dia 8 de maio. Só que os japoneses, no entanto, continuavam a resistir, ainda que com um número de soldados e armamentos bem reduzidos. A solução para acabar de vez com a guerra? Isso mesmo, fazer um ataque nuclear para dizimar de vez o inimigo. Foi então que no dia 6 de agosto de 1945 começava um verdadeiro pesadelo para os japoneses. Nesse dia, Tsutomu Yamaguchi se preparava para deixar a cidade de Hiroshima. Ele tinha 29 anos de idade e era engenheiro naval. Só que em plena Segunda Guerra Mundial, Tsutomu estava fazendo uma viagem de 3 meses, enquanto tratava de alguns negócios. Por puro azar, aquele era o último dia dele na cidade. Tsutomu e seus colegas de trabalho tinham passado o verão em Hiroshima, trabalhando em um projeto de um petroleiro. Ele estava ansioso para ver o resultado final antes de voltar para casa. Mas mal sabia ele que sua história estava prestes a mudar. Era uma manhã que parecia como outra qualquer. Tsutomu estava fazendo uma caminhada quando escutou o barulho de uma nave se aproximando. Vocês têm noção de como deve ser ruim viver em uma guerra? Qualquer avião que se aproxima, você fica imaginando que podem ser seus últimos segundos de vida. E, de fato,
Para muitos japoneses, essa foi a última manhã da vida deles. No céu de Hiroshima, era possível ver a aeronave norte-americana sobrevoando a cidade. Poucos minutos depois, o avião soltou um objeto, que foi caindo de paraquedas. A bomba lançada sobre Hiroshima recebeu o nome de Little Boy e explodiu a cerca de 580 metros do chão. Tsutomu relatou que, nessa hora, presenciou um grande clarão de luz, algo parecido com um relâmpago. Em entrevista, ele disse que, quando abriu os olhos, estava tudo escuro e parecia que ele tinha morrido. Depois que a escuridão foi embora, provavelmente a cortina de fumaça e poeira que tomou conta do lugar, ele disse que se deu conta de que estava vivo. Em suas descrições, ele falou do grande cogumelo que subiu no céu e de como rapidamente tudo foi destruído. Tsutomu estava a menos de 3 quilômetros do Marco Zero e as consequências em seu corpo foram sérias. Ele sofreu queimaduras na parte superior do tronco, assim como teve os 2 tímpanos rompidos e dificuldade para enxergar durante um bom tempo. Tsutomu vagou em direção ao que tinha sobrado do estaleiro Mitsubishi. Ele encontrou 2 colegas de trabalho que também tinham sobrevivido à explosão. Naquele dia, ele acabou dormindo em um abrigo antiaéreo na cidade, cuidando de seus ferimentos antes de viajar de volta para casa e reencontrar sua família. No dia 7 de agosto, ele foi até uma estação que ainda estava funcionando e pegou um trem de volta para casa. No caminho, ele ficou assustado com o que viu. Casas e edifícios destruídos, além de corpos de pessoas queimados para todos os lados. Um cenário de guerra que ninguém deseja presenciar. Enquanto isso, o resto do mundo estava perplexo com o que tinha acontecido em Hiroshima. Como eu disse, esse foi o primeiro ataque nuclear da história. Então, era normal que as pessoas ficassem impressionadas com o que tinha acontecido. Horas depois do ataque, o presidente norte-americano Harry Truman fez um discurso que revelou a existência da bomba atômica pela primeira vez, dizendo que a força da qual o Sol extrai seu poder foi liberada contra aqueles que trouxeram a guerra ao Extremo Oriente. Ele também detalhou que um bombardeiro B-29 chamado Enola Gay, em homenagem à mãe do piloto da aeronave, o coronel Paul Tibbets, havia soltado a Little Boy nos céus de Hiroshima. No discurso, Truman alertou que se o Japão não se rendesse, algo muito pior poderia acontecer. Na manhã do dia 8 de agosto, Tsutomu finalmente chegava a Nagasaki, sua cidade. Ele foi até um amigo que era médico, mas suas queimaduras e feridas eram tão graves que seu amigo, a princípio, nem o reconheceu. Na verdade, o mesmo aconteceu com a família do engenheiro. Apesar do estado crítico, na manhã do dia 9 de agosto, ele foi até o escritório onde trabalhava. Ele tinha uma reunião com o diretor da empresa, marcada para as 11 horas, onde ele relatou exatamente o que tinha acontecido em Hiroshima. O diretor, que estava com Tsutomu, questionou como uma só bomba poderia destruir uma cidade inteira. Enquanto Tsutomu tentava explicar o que tinha acontecido, de repente, um segundo clarão surgiu no Japão. Tsutomu se jogou no chão um pouco antes da onda de choque destruir tudo. Era como se a nuvem de Hiroshima estivesse seguindo Tsutomu, pois era a segunda vez em poucos dias que ele presenciava um ataque nuclear. Era o Fat Man, a segunda bomba lançada no Japão, que atingiu a cidade de Nagasaki. Só que dessa vez, a bomba ainda foi mais poderosa. Por causa da região montanhosa da cidade, a explosão foi ainda mais concentrada e destruidora. As bandagens de Tsutomu foram arrancadas e ele foi atingido por uma radiação cancerígena.
Apesar de tudo, acredita que ele sobreviveu pela segunda vez? Mas com tantas doses assim de radiação, seu organismo sofreu as consequências. Seu cabelo caiu, as feridas começaram a gangrenar e ele vomitava sem parar. Como sua casa tinha sido completamente destruída, Tsutomu, sua esposa e filho tiveram que viver em um abrigo antiaéreo durante alguns dias, até que no dia 15 de agosto de 1945, o imperador do Japão finalmente anunciou a rendição dos japoneses. A vida de Tsutomu no pós-guerra foi bem mais tranquila. Apesar de tudo, ele conseguiu se recuperar de queimaduras e doenças causadas pela radiação e tornou-se professor, antes de voltar a trabalhar na Mitsubishi. Sua esposa e filho morreram de câncer, doença muito comum entre os sobreviventes. Até o que se sabe, Tsutomu Yamaguchi é o único homem registrado que conseguiu sobreviver aos 2 ataques. Porém, estima-se que cerca de 165 pessoas podem ter sobrevivido aos 2 ataques, mas não foram reconhecidas. Ele morreu no dia 4 de janeiro de 2010, com 93 anos de idade, enquanto lutava contra um câncer no estômago. Essa foi a história do homem que conseguiu sobreviver aos 2 primeiros ataques nucleares da história da humanidade. Eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Tchau!